Bom dia, queridos alunos da Escola Dinâmica do 8º ano. Vamos começar hoje a falar do nosso capítulo 5 do livro sobre os aspectos naturais do continente asiático. Gente, o continente asiático é o maior continente em extensão territorial do mundo, atingindo 44,5 milhões de quilômetros quadrados. Vejam só a extensão deste continente. É um continente imenso, que aí pega vários países, como China, como Rússia, Japão, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Esse continente é praticamente um continente que ocupa cerca de 42% do território global, ou seja, uma extensão territorial imensa. Então, o continente asiático, por ele ser muito grande, principalmente no sentido leste-oeste, ele vai apresentar uma grande diversidade de fusos horários. Mas isso é o que a gente vai falar um pouco mais à frente, a quantidade de fusos horários que existe no continente asiático. O que nos importa agora é mais ligada ao sentido norte-sul desse continente, ou seja, no sentido latitudinal, apresentando assim uma grande variedade climática, uma grande variedade vegetacional, uma grande quantidade de rios também que esse continente apresenta, a sua hidrografia é muito diversificada e também o relevo. Vamos então começar a falar desses aspectos naturais do continente asiático, analisando primeiro o seu relevo. Veja só, em algumas aulas atrás eu falei para vocês que o relevo ele tem que ser comparado ao rosto de uma moça, porque a moça, quanto mais jovem, assim na idade da puberdade, ela vai estar com uma grande quantidade de hormônios e aí o rosto dela vai começar a surgir espinhas, por conta da sua jovialidade, e, consequentemente, quando ela atinge uma certa idade, a maturidade, diminui a quantidade de hormônios e essas espinhas aparecem e ela começa a ter interesse por alguma outra pessoa e começa a se tornar vaidosa utilizando maquiagem. Então, o relevo asiático é praticamente dessa forma, Grande parte da sua porção territorial é composta por dobramentos modernos, ou seja, basicamente um relevo jovem, o que vai acarretar uma grande quantidade de movimentação sísmica, ou seja, eu vou ter uma grande quantidade de terremotos, eu vou ter vulcões ativos, eu vou ter tsunamis, e muitos outros fatores ligados às forças endógenas, que são aquelas que atuam de dentro para fora da superfície terrestre, e, consequentemente, o relevo asiático ela vai ter essa grande altitude, por conta justamente de ser uma região formada por dobramentos modernos. Grande parte desse dobramento moderno do continente asiático está localizado nas porções centrais, também na porção do Oriente Médio, eu tenho uma grande quantidade de relevo jovem, e a menor parte, ou seja, as regiões formadas basicamente por planaltos e planícies, estão localizadas mais ao norte do continente asiático. Nessa área, a gente não tem assim grandes concentrações de movimentações sísmicas, nessa região, ou seja, na região do extremo norte. Porém, a grande parte
das atividades sísmicas se concentram basicamente nas porções centrais, não é, da Ásia, também no Japão. O Japão, como eu falei para vocês em algumas aulas passadas, o Japão é uma área de encontro de placas tectônicas, não é? E no Japão existem cerca de 1000 abalos sísmicos anuais, ou seja, cerca de mais de 3 abalos sísmicos por dia ocorrem na região do Japão, por conta dessa instabilidade geológica, não é, existente na região. Você tem uma grande quantidade de abalo sísmico. O Japão está localizado no encontro de 3 placas tectônicas, né, que é a placa do Pacífico, a placa euroasiática, né, e a placa do Irã. Essas placas tectônicas acabam ocasionando esses movimentos, né, que acaba promovendo uma forte atividade sísmica na região. Então, a área de maior elevação da Ásia, e não só da Ásia, não é considerado também o teto do mundo, é a região do Himalaia. O Himalaia é considerado o teto do mundo, ou seja, altitudes extremamente elevadas que superam mais de 3.000 metros, não é? O topo dessas montanhas são extremamente congeladas, não é? E aí, consequentemente, por ser muito frio e um solo muito íngreme, são regiões extremamente desertas. São os desertos congelados que nós temos no globo terrestre, não é? Então, o Himalaia é considerado o teto do mundo. Existem também as regiões planálticas da Mongólia, onde eu vou ter o deserto de Gobi. O deserto de Gobi é uma região extremamente árida que apresenta uma amplitude térmica muito intensa. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor temperatura diária. É chamado de amplitude térmica. Ora, durante o dia eu tenho temperaturas que atingem 50 graus. À noite essa temperatura é de 0 graus. E aí, consequentemente, isso ocorre por quê? Porque a região do deserto de Gobi, ela está distante dos oceanos. E por conta disso, não tem a influência da maritimidade. Maritimidade nada mais do que é a função que o oceano tem de regular a temperatura do continente. As regiões, as pessoas que moram próximos, por exemplo, do litoral, durante o dia tem temperaturas de 36, 35 graus, e à noite essa temperatura cai para em torno de 28 graus, 29, 30. Ou seja, uma amplitude térmica muito pequena, de 6 a 7 graus de diferença. Por quê? Porque o oceano que está próximo do litoral acaba regulando essa temperatura do ambiente nas regiões litorâneas. Por que isso ocorre? Porque durante o dia a Terra ela é aquecida, né, pela luz solar, e aí quando vem a noite, o Sol se põe, a temperatura que foi liberada pelo continente ela é liberada e dissipada rapidamente na atmosfera. Aquela que é liberada pelo oceano, ela é retida pelas partículas de oxigênio da água e é liberada lentamente. E ao ser liberada essa temperatura quente, ela é empurrada pela brisa marítima para dentro do continente, o que vai regular a temperatura, não deixando ela cair consideravelmente à noite. O que não ocorre nas regiões desérticas, como é o caso do deserto de Gobi, lá na Ásia. Não é? Eu tenho temperaturas elevadas durante o dia. À noite, essa temperatura que foi absorvida pela Terra, ela é dissipada rapidamente. E não tem o oceano que vai regular essa temperatura durante o dia. Consequentemente, eu tenho uma alta amplitude térmica, temperaturas elevadas durante o dia e baixa à noite. Essa diferença ela chega até a ser de 50 graus de amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura diária na região. Não é? Então,
forma de relevo que mais predomina na realidade nas regiões da Ásia é justamente as cadeias de montanhas e os planaltos. Não é? São áreas extremamente elevadas, não é? Pouquíssimas planícies, com exceção de algumas planícies litorâneas, né, como a planície ocidental do Mar da Sibéria. Não é? Eu tenho a planície também do Mar Amarelo. Né? Então, eu vou ter várias planícies, não é, litorâneas nessas regiões asiáticas. Não é? Deixa eu falar agora um pouco sobre a hidrografia da região da Ásia. Não é? Alguns rios asiáticos são de grande importância para a região. Não é? Existem dois rios, na realidade, dois rios bem importantes, não é? E um tem uma importância religiosa extrema, localizado na Índia, que é o rio Ganges. Não é? O rio Ganges é um rio que ele é considerado um rio sagrado. Por quê? Porque na religião hinduísta acredita-se que suas águas passam sobre a cabeça de Shiva, que é um deus muito adorado pelos povos hindus, não é? E aí, consequentemente, dizem que essa água purifica a alma do ser humano na região indiana. E aí, muitas vezes, as pessoas que morrem são jogadas nas águas do rio Ganges, não é? Para que suas almas sejam purificadas e sejam levadas para um bom lugar, né, ao se desencarnar do corpo do humano quando ele morre. Não é? Muita gente também bebe a água do rio Ganges, apesar do alto índice de poluição. Além de beber, também tomam banho nas águas do rio Ganges, por conta de considerarem águas sagradas. Não é? Então o rio Ganges ela corta todo o território da Índia. Não é? E aí, consequentemente, tem essa importância religiosa, não é? Justamente porque suas águas acreditam que passam pela cabeça do deus Shiva, não é? Que é um deus muito adorado na região indiana. Os outros dois rios que nós temos na Ásia, não é? São os rios extremamente importantes, que é o Rio Amarelo e o Rio Azul, não é? Que fica ao sul e ao leste do continente asiático. O Rio Amarelo, também conhecido como o Ranghun, e o Rio Azul, também conhecido como Yangtze. Eles ficam praticamente localizados a leste e ao sul do território chinês. Esses dois rios eles têm um forte potencial em termos de produção energética, apesar de que a China não é um país que utiliza muito a produção de energia hidrelétrica, mas esses dois rios têm esse potencial de produção energética. Né? A maioria da produção chinesa vem da produção de eletricidade da chinesa, vem da produção de usinas nucleares, ou seja, energia nuclear, através da quebra do urânio. Né? Não é a água o principal fator de produção de energia elétrica na região da China. Né? E existem alguns mares também na região da Ásia. Os principais mares, eu tenho, sim, além dos mares, né, que eu desses rios que eu falei, temos outro também que foi muito importante no processo histórico mundial, que é o rio Tigre e Eufrates. Né? Esses dois tigres ficam na região, muito importante, que hoje, na realidade, está localizado a região do Iraque. Esses dois rios se viram, na realidade, de
áreas de navegação fluvial, justamente nas regiões que ligavam a Mesopotâmia, né? Que era considerada regiões entre rios, entre os rios Tigres e Eufrates, né? Que é justamente hoje onde está localizado o Iraque, que serve de importante via fluvial para as pessoas que vivem naquela região. E além desses rios, né, temos ainda alguns mares de grande importância, que é o Mar Morto, né, o Mar de Aral e o Mar Cáspio. Eu vou falar duas curiosidades aqui em relação a dois desses mares que a gente falou aqui, que é o Mar Morto e o Mar de Aral. O Mar Morto, ele recebe esse nome devido à ausência, né? Na realidade ainda existe, mas é muito pouca a presença de vida marinha naquele mar, devido ao alto teor de salinidade existente no Mar Morto. E as pessoas não conseguem afundar, né, nesse mar por conta do alto teor de salinidade, faz com que a água se torne um pouco densa, impedindo com que as pessoas afundem neste mar. E é considerado mar morto por conta da ausência de vida marinha existente nesse mar. No Mar de Aral, que eu vou falar uma curiosidade sobre ele, o Mar de Aral, infelizmente, ele está desaparecendo na região do Cazaquistão. Por quê? Porque o Mar de Aral, ele, na década de 80, teve um vazamento de um petroleiro lá, de petróleo muito intenso. E aí tiveram que fazer uma transposição das águas do Mar de Aral. E o Mar de Aral, por sua vez, acabou sofrendo um processo de assoreamento, né? Que é um processo de erosão que se dá nas águas dos rios e dos mares, perdendo com isso a sua profundidade e até extinguindo, né? E o Mar de Aral hoje só tem cerca de 3% de sua totalidade, né, hidrográfica que existia durante muitos anos naquela região do Cazaquistão, né? Então, a hidrografia dessa região é composta basicamente desses rios e desses mares que eu falei para vocês. Deixa eu falar agora um pouco sobre climas da região. É uma região extremamente heterogênea quando se fala em relação às questões climáticas do território chinês. Eu tenho um clima que está localizado próximo ao mar Mediterrâneo, que é o clima mediterrâneo. O clima com verões secos e quentes, e invernos amenos, mais chuvosos. Na realidade, eu tenho uma concentração de chuvas maior no inverno por conta justamente da alta temperatura que tem no período de verão, e aí você tem uma maior concentração de chuva no inverno. Ocorre na Ásia Ocidental, principalmente no litoral do Oriente Médio, já que o Oriente Médio, boa parte está localizado bem próximo ao mar Mediterrâneo. O clima frio polar ou subpolar também, localizado justamente nas regiões siberianas, devido às altas altitudes, temperaturas baixas, médias entre menos 28 graus e 34 graus abaixo de zero. Opa aí. Possui invernos rigorosos, a neve cobre todo o solo da região, e as temperaturas não passam de 0 graus, sempre abaixo de 0 grau, uma temperatura extremamente fria, mas são suficientes para obter a neve, permitindo o aparecimento da vegetação. Qual a vegetação que eu vou ter aí nesse tipo de clima, A vegetação da tundra, que eu já falei inclusive anteriormente. A tundra é composta por líquens e musgos, são vegetações típicas de regiões de clima frio polar. Já o subpolar aparece nas partes centrais da Rússia, muito influenciado pela continentalidade, que é a influência que o continente tem na temperatura da localização. Ou seja, os ventos que sopram do continente para o oceano é chamado de continentalidade. Quando sopra do oceano para o continente, é chamado de maritimidade.
Então, tirando esta umidade, né, que existe no continente, né, o clima frio polar, ou o clima frio polar na realidade, ele faz com que eu tenha, o frio subpolar, né, ele tenha uma temperatura, né, mais amena, né, mas também extremamente fria, né, de invernos congelantes durante 7 meses e quentes o restante do ano, né. E o clima árido, né? O clima árido é justamente na região do deserto de Gobi que eu falei para vocês, nas porções centrais da região asiática, né? Possui precipitações de 250 milímetros. O que é a precipitação? Precipitação nada mais é do que a quantidade de chuva existente na região. Então, muito pouco, para você ter ideia, aqui no litoral pernambucano, a gente tem uma quantidade de chuva até considerada, a gente tem 2.000 milímetros de chuvas anuais. Lá é cerca de 250 milímetros de chuvas anuais, que é equiparado até a do sertão nordestino. O sertão nordestino ele chega em 500 milímetros anuais, mas não ultrapassa os 500 não. Pode ser até menos do que isso, dependendo do ano. Mesmo assim, com verões um tanto quanto mais chuvosos, né, do que o inverno. Nos verões, na região do deserto, né, de Gobi, chove mais durante o verão do que no inverno, né? Isso devido porque durante o verão você tem uma evaporação maior das neves que existem na região da Mongólia e ali próximo como é que se diz? Ao Himalaia, né? Acaba promovendo uma evaporação dessas águas, desse gelo no verão e promove chuvas durante esse período de tempo, né, nas regiões dos desertos. E aí eu vou ter uma amplitude térmica muito intensa, com temperaturas chegando a próximo de zero ou até mesmo zero durante a noite e temperaturas muito elevadas durante o dia. E aí por isso eu vou ter uma grande amplitude térmica nas regiões dos climas áridos, né, da região do deserto de Gobi, na Ásia. Já o clima temperado ocorre no nordeste da Ásia. Temos o temperado oceânico, com médias térmicas mais amenas, né, com verões influenciados pelas altas precipitações e invernos secos, né. Os invernos lá você vai ter menos chuvas, né, impedindo a amplitude térmica muito acentuada. Eu tenho também uma amplitude térmica também muito acentuada naquela região, porque o inverno ela é mais seco do que no verão. Porque o verão as temperaturas são mais elevadas e por ser mais elevadas eu vou ter uma evaporação maior das águas oceânicas, promovendo a formação de nuvem. E no inverno a temperatura é muito baixa. E aí, em vez de haver precipitação, ou seja, chuvas, você vai ver a queda de neve, né? Então você vai ter menos chuvas durante essa região de clima temperado. Mas vai apresentar aí nessa região as 4 estações de ano bem definidas: outono, verão, primavera e inverno, né? É uma região também muito propícia ao surgimento de furacões, tornados, né, e fenômenos meteorológicos de grande magnitude, como eu já falei para vocês em aulas passadas, que esses fenômenos meteorológicos só ocorrem em áreas de clima temperado e, na realidade, essa região da Ásia não foge à regra. E o clima tropical predomina aí nas regiões ao sul da Ásia, como nas Filipinas, Indonésias e outras ilhas, né? Tem um verão quente e chuvoso, né, e invernos mais secos, ocorrendo da mesma forma que ocorre no clima temperado das regiões asiáticas. Verões chuvosos e invernos secos. É o mesmo que ocorre aqui também no centro-oeste brasileiro, justamente porque você tem áreas com temperaturas muito elevadas e aí, consequentemente, se você tem rios próximos e oceanos, você vai ter formação de nuvem.
E o inverno a temperatura lá é consideravelmente baixa, e aí você vai ter a formação de neves, mesmo sendo em clima temperado ou em clima tropical, por conta da altitude do relevo na região. E aí vai ter essa influência da altitude, não é, que vai promover chuvas, mas a maior quantidade que cai na região é de neve. Não é? E aí você tem na região da Índia, do Vietnã, não é? Há regiões com amplitude térmica ou temperaturas altas durante o ano inteiro, não é? Essa região da Índia e do Vietnã, porque está mais próximo à linha do Equador. E aí a temperatura ela acaba se elevando, não é, durante o ano inteiro. E o clima subtropical, que é a mesma coisa do clima temperado, ocorre no Japão, né, no norte da Índia, sudeste da China. É muito influenciado pelas monções. É uma dica que eu dou. Toda vez que você ouvir falar em monções, não é, a monção é um clima endêmico da região asiática. Ou seja, só ocorre monção nas regiões asiáticas. Se você ouvir falar no jornal qualquer por aí, ocorre um clima de monção, aí você já sabe que é na região asiática. Na Indonésia, na Índia, na China, no Japão, já sabe que é região asiática. Monções só ocorrem em regiões asiáticas. A mesma coisa é o tufão. Tufão é a mesma coisa de furacão, mas só se leva o nome de tufão nas regiões asiáticas, justamente por conta do encontro das águas do Pacífico com as águas do Oceano Índico. Aí eu tenho a formação dos tufões. Eu vou ter as monções marítimas, que levam umidade do oceano para dentro do continente, provocando enchentes de grande magnitude nessa região. E eu vou ter as monções continentais, que retiram a umidade do continente, levando para o oceano, provocando secas severas durante boa parte do ano em determinadas regiões localizadas na Ásia. Vamos falar agora um pouco sobre a vegetação asiática, não é? Assim como a variedade climática, eu vou ter também uma grande variedade vegetacional. Por quê? Como eu já falei para vocês, a vegetação é o espelho do clima. Cada clima eu vou ter uma vegetação específica para um determinado clima, não é? Então, a vegetação é considerada o espelho do clima. Vamos começar a falar sobre a floresta tropical, que ocorre no sul e sudeste do continente asiático e o leste da Índia, dividindo o clima tropical, onde há alta incidência de energia solar, não é? Toda a região de clima tropical é a região tórrida, que tem uma grande incidência de luz solar, não é? Automaticamente, se eu tenho uma grande incidência de luz solar, eu vou ter uma vegetação densa também, porque vegetação ela requer energia para praticar a fotossíntese, não é? Se você observar no mapa da Terra, no globo terrestre, você vai ver que a maior concentração vegetacional é próxima à linha do Equador, porque a linha do Equador é onde eu tenho um clima tropical ou equatorial com grande incidência de luz solar. À medida que a gente se afasta do Equador e vai em direção aos polos, eu vou ter menos incidência de luz solar e eu vou ter, consequentemente, menos vegetação, não é? Então, eu tenho a luz solar e uma umidade acentuada por conta também dessa grande incidência solar que vai promover a evaporação dos rios e a evapotranspiração da vegetação, promovendo chuvas diariamente, e aí, consequentemente, eu vou ter árvores perenes, né, que são árvores que estão verdes o ano todo, assim como a característica da floresta equatorial ou floresta amazônica e mata atlântica brasileira. Nas florestas tropicais também vou ter as mesmas características que eu tenho no Brasil, que são vegetação densa, que é a vegetação fechada, latifoliada,
formadas por folhas largas e arredondadas, que vai proteger aquelas vegetações menores quanto à incidência de chuvas fortes durante o ano, né? Heterogênea, porque ela vai ter diversas espécies vegetacionais, né? E perene, porque ela vai ser verde o ano todo, né? Então, ela vai ser considerada uma vegetação pluvial, né? Uma vegetação que é adaptada aos altos índices de chuvas durante o ano inteiro, né? Como a floresta tropical do Nepal, que está localizada na própria região da Ásia, né? Então existe essa variedade, né, vegetacional dentro da floresta tropical. Uma outra formação que eu tenho são as estepes ou pradarias. Eu falei pradarias, não falei padaria, ok? É pradaria. As estepes ocupam a parte central da Ásia, né, e não predominam espécies de porte arbóreo, ou seja, nós não temos árvores com grande porte, né? É mais região com uma vegetação arbustiva, formada por arbustos, né? Sendo composta principalmente por herbáceas, né? Que são ervas, né? De porte pequeno, né? Ou rasteira. Né? Aqui no Brasil, a gente pode chamar essa região também de campos, né? Campos, pradarias, né? Estepes. É mais comum aqui no Brasil a gente chamar de campos, que pode ser os campos sujos e os campos limpos. Os campos limpos formados basicamente por gramíneas. Os campos sujos vai haver também alguns arbustos aqui e acolá. As pradarias são formações vegetais em que predominam as gramíneas, né, que são gramas, formadas por várias paisagens influenciadas pelo clima de baixa temperatura. Ela se adapta a essa temperatura baixa, né, que existe em determinadas áreas. Por isso é formada basicamente por gramíneas. Veja o que eu falei. Regiões com temperaturas altas, eu tenho árvores de grande porte, por conta da grande incidência solar. Nas estepes ou pradarias, eu vou ter temperaturas mais baixas, né? Então eu vou ter basicamente uma vegetação que se adapta àquele tipo de clima existente naquela área, né? Então é dessa forma que se comporta a pradaria, composta basicamente por algumas herbáceas, alguns arbustos e gramíneas, né? Que formam com isso o complexo da pradaria ou das estepes em regiões das regiões da Ásia. Falar agora da tundra. A tundra, meus queridos, existem dois tipos de tundra. Uma tundra polar, localizada nas regiões polares do globo, nesse caso na região polar da Ásia, né? E a tundra alpina, localizada sobre as montanhas, né? Então eu vou ter a tundra alpina, no caso da Ásia, localizada no Himalaia, né? São regiões de alta altitudes, né? Predomina temperaturas bem baixas nessa região, onde eu vou conter uma região constituída basicamente por líquens e musgos. Os líquens e musgos são vegetações de rasteiras, né, que ficam sobre o permafrost. Permafrost é uma camada de gelo que está abaixo dos musgos, né, abaixo dessa vegetação, que é permanentemente congelada, por isso chamada de permafrost. Né? Então ela é adaptada a climas extremamente rigorosos, extremamente frio, que é justamente essa tundra. Então, se alguém lhe perguntar, existe alguma vegetação em áreas de clima polar, ou então de temperaturas muito reduzidas? Sim, é a tundra. A tundra é essa formação vegetal, que ela é típica de climas de temperaturas muito reduzidas. Uma outra vegetação que eu tenho, que tem o nome também das questões climáticas, é a vegetação mediterrânea. Não é? Também é uma vegetação arbórea arbustiva, não é? Localizada na porção ocidental do Oriente Médio e banhada pelo mar Mediterrâneo. Por isso vem o nome
vegetação mediterrânea. Os verões são quentes e secos, com invernos frios e rigorosos. E aí confere o bioma da vegetação mediterrânea, não é? Então, eu tenho uma vegetação arbóreo-arbustiva nesse tipo de vegetação denominada vegetação mediterrânea. As taigas, também chamada de floresta conífera ou floresta boreal, como eu já falei para vocês, é a maior floresta homogênea do mundo. Aí você, mas professor, o senhor falou que a maior floresta do mundo é a floresta amazônica? É. Só que a Amazônia é uma floresta heterogênea. Ela tem várias espécies vegetacionais. A floresta boreal, também chamada de taiga ou floresta conífera, ela é maior do que a floresta amazônica. Porém, ela só tem uma única espécie vegetacional. Não é? Ela é composta basicamente por pinheiros. Não é? A predominância de pinheiros com folhas aciculifoliadas. O que são folhas aciculifoliadas? São folhas em formas de agulhas. Por que essas folhas têm forma de agulha? Justamente como ela é a primeira vegetação que está abaixo do círculo polar ártico, ela recebe os frios polares, não é? Ou frio boreal, o vento boreal que vem das regiões polares, chocando-se nela. E aí a vegetação acaba se adaptando ao meio ambiente, não é? E tem sua folhagem em forma de agulha, justamente para evitar o quê? Evitar o contato com o ar frio durante os períodos de outono e inverno. Ela é chamada de floresta boreal porque recebe os ventos boreais, não é? Vindo do norte do globo terrestre para as regiões temperadas. É chamada de floresta conífera porque as árvores em forma de cone, como o pinheiro, não é? Que vocês têm aí na casa de vocês durante o Natal. Não é? Uma outra formação vegetacional que não foi colocada aí no livro de vocês, que também aparece, é a floresta temperada. Né? A floresta temperada é uma floresta que ela abrange boa parte das regiões de clima temperado, onde vai apresentar uma vegetação caducifólia, caduca ou decídua, que é aquela que perde a folhagem no período de outono e inverno, recuperando-a durante o período de primavera e verão. Né? Ela deixa essa vegetação cair justamente para não absorver as baixas temperaturas durante o período de outono e inverno. Quando vem o período aquecido durante a primavera e verão, ela volta outra vez a cobertura vegetacional sobre ela. Né? Então, e também, além da vegetação caducifólia, caduca ou decídua que existe na floresta temperada, vai haver também a floresta conífera, que eu falei para vocês anteriormente. Né? Na realidade, é uma mescla da floresta conífera com a floresta caducifólia, que forma, consequentemente, a floresta temperada. E a última é a savana, que a savana ela é típica com esse nome da África, né? Mas a gente está falando aqui de Ásia, professor. Beleza. Mas existe também aqui no Brasil a savana brasileira, que é o quê? Que é o nosso cerrado. Assim como lá também existe a savana, presente na região de transição dos desertos das áreas tropicais. Ou seja, no caso da savana asiática, ela é uma floresta de transição entre o quê? Entre as regiões desérticas e as regiões de climas tropicais, não é? Na parte oriental e do norte da Ásia. Existem também as estepes e as pradarias nessa região, não é? Mas a savana é basicamente uma vegetação de transição, não é? Formada basicamente por uma vegetação xerófila ou xerófita. Que vegetação xerófila e xerófita é essa? São as cactáceas, como cacto, mandacaru, xique-xique, coroa de frade, e também alguns arbustos, né? Já que está próximo às regiões de estepes, na transição, vai aparecer também alguns arbustos nessa área de clima de vegetação de savana.
né? Então eu tenho aí, né, todo esse processo, né, vegetacional, climático, ou seja, todos os aspectos físicos que nós temos no continente asiático. Vou fazer agora uma revisão rápida do que a gente trabalhou aqui agora, né? O continente asiático é um continente extremamente gigantesco, né? Abrange 44,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Com altitudes bem superiores a 3.000 metros de altitude, podendo chegar até 8.848 metros de altitude. Por conta disso, vai ter um relevo bem diversificado, mais elevado nas porções centrais, como é a questão do Himalaia, que é considerado o teto do mundo, com elevações muito altas, e, consequentemente, eu vou ter uma região composta por dobramentos modernos, que aí eu vou ter a presença de vulcanismo e abalos sísmicos, terremotos diários. E aí, consequentemente, eu tenho uma estrutura geológica bem diversificada. As regiões mais rebaixadas são localizadas nas regiões mais periféricas do continente, ou seja, nas demais continentes, próximos aos oceanos, que são as planícies costeiras na região. A hidrografia são composta basicamente por 3 rios muito importantes, que é o rio Ganges, que é um rio sagrado na Índia, né, que suas águas, segundo alguns religiosos, passam sobre a cabeça do deus Shiva, por isso as águas são sagradas e, consequentemente, purificam a alma. Além desse rio, temos também o Rio Amarelo e o Rio Azul, localizado um ao norte e outro ao sul da China, não é? Tem um grande potencial em termos hidrográficos para a produção de energia, porém o potencial energético chinês não é voltado basicamente pela energia hidrelétrica, e sim pela energia nuclear. E aí alguns oceanos, alguns mares, como o Mar Morto, o Mar de Aral e o Mar Cáspio. O Mar Morto tem uma salinidade muito elevada e a densidade de sua água é muito grande, consequentemente eu não tenho uma grande quantidade de vida na sua plenitude. E o Mar de Aral foi basicamente extinto do mapa pelo processo de assoreamento que ocorreu devido a uma transposição mal feita na região, né, após o vazamento petroleiro. O clima é muito diversificado devido à sua extensão territorial no sentido latitudinal, ou seja, norte-sul. Eu vou ter o clima mediterrâneo, o clima polar ou subpolar, o clima árido, o clima temperado e o clima tropical. O clima mediterrâneo, com influência do mar Mediterrâneo, o clima polar e subpolar, localizado nas regiões abaixo do trópico de Câncer. Abaixo do círculo polar ártico e sobre o círculo polar ártico, além também dos climas polares sobre algumas montanhas, por conta da altitude, o clima árido localizado no deserto de Gobi, o clima temperado, né, no nordeste da Ásia, e o clima tropical nas regiões da Filipina, Indonésia e algumas ilhas. E também temos o clima subtropical localizado na Índia e no Japão e no sudeste da China, apresentando nessa região de clima temperado e subtropical as 4 estações do ano bem definidas, além também do clima de monções, que é um clima que só ocorre nas regiões asiáticas, e o aparecimento também de tufões, que só ocorre nessa região também da Ásia. A vegetação, assim como o clima é bem diversificado, eu tenho a floresta tropical, com uma variedade muito grande, onde eu tenho uma heterogeneidade muito grande vegetacional. As estepes ou pradarias são formadas basicamente por gramíneas, as tundras formadas por líquens e musgos, a vegetação mediterrânea é uma vegetação arbórea arbustiva, né, composta também por algumas herbáceas, a taiga, também conhecida como floresta conífera, floresta boreal, sendo a maior floresta do mundo, e é uma floresta homogênea, apresenta apenas uma formação vegetal, que é o pinheiro. E as savanas, que assim como o Brasil, a savana também vai aparecer na Ásia, apesar de ser uma vegetação típica da África, né? E aí ela vai estar no Paquistão, né? Composta basicamente por gramínea e vegetação xerófila. Daqui a pouco a gente retoma, né? E continua a nossa segunda aula, né? E eu espero que vocês estejam aproveitando o máximo possível. Dando continuidade, no próximo a gente vai falar sobre os aspectos naturais
da Oceania. Um abraço, vamos parar para tomar um copinho d'água, daqui a pouco a gente